Você já abandonou alguém? Ou foi abandonado por alguém? O que você faz sobre o seu passado? O que tem feito pelo seu presente? O que espera do futuro? Você se ama suficientemente como ama o outro? Você se considera forte ou frágil? Quais as fortalezas e fragilidades que existem em você? Bem-vindo então a mais uma viagem rumo ao autoconhecimento. Seja bem-vindo à segunda ferramenta do programa Free Mind, intitulada O Eu como autor da própria história. Se considerarmos a mente humana como um grande teatro, é possível afirmar que, devido à fragilidade do eu para atuar dentro de si, a maioria das pessoas fica na plateia, assistindo a vida passar. Precisamos sair da plateia, entrar no palco dos nossos pensamentos e emoções e dirigir a nossa história. A vida é uma joia única no teatro da existência. Todos temos uma rica história, apesar dos defeitos e falhas. Resgatar a liderança do eu é tomar decisões conscientes. A aula de hoje será direcionada com a história de vida de André Silveira. André é docente na Unicesumar, no curso de Teologia, bacharel e mestre também em Teologia, capelão da instituição, pastor da Segunda Igreja Batista de Maringá e escreve crônicas nas redes sociais. Partindo da história e das reflexões propostas, pergunte a você mesmo: você se conhece? Já entrou em áreas mais profundas de si mesmo? Cada ser humano possui ferramentas em sua mente que podem ser desenvolvidas para que deixe de ser espectador passivo da sua história e se torne diretor do script da sua história. Podemos então considerar que existem ferramentas na mente capazes de nos tirar da condição de espectador e nos colocar na posição de diretor da nossa história? Eu entendo que é muito mais fácil você ser conduzido do que conduzir. Porque quando você decide tomar as rédeas do destino da tua vida, quando você crê que Deus agindo em você pode lhe proporcionar você de fato ser o gestor, o diretor da tua história, isso vai trazer dificuldades e também consequências. Porque você tem que assumir, você assumindo coisas, você tem que tomar decisões, você tem que suportar pressões. Foi muito difícil para mim, a partir do momento em que eu decidi, olha, eu não vou ficar mais idolatrando o meu passado, eu não vou ficar mais idolatrando as minhas feridas, eu não vou ficar mais jogando a culpa nas pessoas. Eu decidi viver, ser feliz. Eu não sou aquele tipo de cristão piegas que diz, Deus vai fazer tudo e eu vou me acomodar no meu canto. Eu me lembro que numa ocasião lá no orfanato, uma menina foi adotada. E ela era linda, eu fiquei tão feliz com aquilo. Aí fui procurar um coleguinha meu, eu falei assim, fulano, nossa colega foi adotada, nós também podemos ser adotados. Ele olhou para mim muito sério e falou assim, não, a gente não. Ela foi adotada porque ela é linda, agora nós somos muito feios, ele falou. Eu falei para ele, cada um fala por si, meu irmão. Cada um fala por si. Mas aí ele me disse uma coisa que nunca mais eu me esqueci. Ele falou para mim assim, olha, a gente tem que estudar. E aquilo não saiu da minha mente. E a partir daí eu decidi, eu vou estudar, mas não foi fácil, porque eu tinha que lutar com os meus traumas, com os meus medos, com as minhas angústias, mas eu me lembrava, eu tenho que estudar porque ninguém vai me adotar. Não que eu acreditasse que eu fosse tão feio assim quanto ele era, mas de fato aquilo me acendeu uma luzinha lá no fim do túnel. Olha, você precisa estudar. Eu decidi então.
Mas eu tive que tomar muitas decisões. Não deixar que a amargura tomasse conta da minha alma, perdoar minha mãe, um passo importante, voltar a acreditar nas pessoas, acreditar no casamento, acreditar na possibilidade de ser feliz, acreditar que eu poderia, sim, de fato, ser um homem valoroso, como o meu nome dizia, André, aquele que tem valor. Eu creio que Deus abençoa, Deus ajuda, as pessoas são importantíssimas, mas eu e você precisamos querer isso, querer ser feliz, querer ser vitorioso, querer ser abençoado, decidir viver uma vida que vale a pena viver. Eu creio nisso, eu tenho certeza disso, e você também pode viver isso, porque eu sou, de fato, o gerente da minha história, porque o dono é Deus. Podemos ver na experiência do pastor André uma pessoa que se utilizou de ferramentas que o auxiliaram na reconstrução da sua maneira de ver as coisas e da sua própria vida. A vida que pulsa dentro de nós, independente dos nossos erros e acertos, status e cultura, é uma joia única. Por que então nos apegamos com sentimentos de abandono decorrentes de diferentes causas? Quantos já não experimentaram o abandono familiar, abandono de emprego, abandono de amigos? Você já parou para pensar no sentido de ser abandonado? A história de vida sobre a qual refletimos hoje pode nos passar essa experiência. O que é ser abandonado? Eu acredito que existem várias formas de abandono. Existe o abandono, para mim, o abandono físico, né? E o abandono emocional. No meu caso, eu sofri toda sorte de abandono. O abandono afetivo, o abandono emocional, o abandono físico. E isso me trouxe muitos e muitos problemas que foram agravados por essas formas e manifestações de abandono. Não é fácil você responder essa pergunta, o que é ser abandonado, porque às vezes você vive numa família aparentemente estruturada, mas no seu coração há esse sentimento de abandono, você não se sente pertencendo a. O que gerou no meu coração, na minha alma, no meu ser interior, os sentimentos foram gerados aí em razão desses abandonos que eu sofri, foi exatamente esse sentimento de não pertencimento. Eu nunca me senti pertencendo a coisa nenhuma. Isso em função de não ter uma família, um lar, e pessoas de referência de pai, referência de mãe, referência de avô, de avó, de tio, de tia. Alguém que eu pudesse olhar e dissesse, olha, eu pertenço a essa família, eu pertenço a essa gente, ou eu me pareço com essas pessoas. Isso foi muito complicado de lidar. Agora, também eu sempre vivi minha vida toda lutando com o sentimento não só de pertencimento, mas também com o sentimento de valorização. Isso foi muito sério para mim. Eu tinha um desejo e uma necessidade muito forte de me sentir valoroso, querido, importante, especial, percebido, visto, mas isso de fato nunca aconteceu em alguns momentos da minha vida, no meu trajeto como criança, como adolescente. Eu entrei na minha juventude aí com 18, 19 anos, ainda lutando com isso. Na minha vida, especificamente, houve um agravante, né? O agravante é que eu fui abandonado por minha família e eu fui mandado para um orfanato, e ali eu ouvia um cidadão que devia cuidar das crianças, de forma específica de mim também, éramos meninos e meninas naquele orfanato, e eu me lembro muito bem que ele repetia muitas vezes, olha, você é um lixo, nem tua mãe te quis, você vai ser um bêbado, um drogado, um ladrão. É como se ele estivesse aprofundando esses problemas, como se ele estivesse aprofundando
essa questão do abandono no meu coração. E eu já tinha necessidade de me sentir amado e querido, valorizado. E com isso me jogou num buraco, num fosso, que me levou a ter uma depressão severa aí com 15 anos de idade. Eu fiquei muito doente fisicamente, o meu corpo não suportou a questão do abandono, do agravamento do abandono, e porque eu não consegui encontrar essa coisa da valorização, do pertencimento. Isso me deixou muito doente, inclusive fisicamente, por volta dos 15 anos de idade aproximadamente. O sentimento de abandono machuca e faz sofrer. Contudo, tal qual este princípio se apresenta, a pior dor e maior dos abandonos é quando nos abandonamos de nós mesmos. Desistimos de lutar, de viver, de ser, nos entregamos aos fatos. Porém, este não é um sentimento específico dos fracos. Antes, é um sentimento que deve conduzir-nos à reflexão e nortear nossa retomada de vida. A história sobre a qual estamos refletindo traz um exemplo de superação, que passou por este sentimento, porém o diferencial está na forma como vivenciou os fatos. Será então possível sair dessa condição de abandono? Podemos sair sozinhos? Um poço muito profundo, e é muito difícil sair deles. Eu, como vivo essa dimensão da fé, e eu afirmo que uma das coisas preponderantes, importantes nessa minha mudança de vida, mudança de rumo, de destino, com certeza foi a questão da fé. A fé me ajudou sobremaneira. Eu encontrei o apoio que eu precisava na Bíblia, na oração, na palavra de Deus, no testemunho do Espírito Santo no meu coração, mas também tive a ajuda de muitas pessoas. Quando eu cheguei no orfanato, eu era o único bebezinho. Eu tinha talvez aí dias de nascido. E em chegando lá, uma senhora que era cozinheira se compadeceu de mim e se apaixonou por mim. Então, dentro daquele orfanato, ela sempre arranjava um jeitinho de estar comigo. Eu me lembro que eu cresci também recebendo o carinho dessa senhora. Só que ela era proibida de cuidar de mim, porque havia muitas crianças. Eu era o único bebê, mas muitas crianças haviam naquele orfanato. Então, a direção achou melhor não permitir que ela ficasse muito tempo comigo. Mas os momentos em que ela ficava comigo eram momentos muito especiais. O nome dela é Maria Luísa, ela já faleceu. Uma mulher analfabeta, não sabia ler, escrever, mas que marcou profundamente o meu coração. E às vezes ela ficava sentadinha fazendo tapete de retalhos, e eu me lembro que ela cantarolava todo o tempo, e daqui vira e mexe ela parava um pouquinho e falava comigo algumas coisas, dizia: menino, mas você é um menino muito bonito, você vai ser um grande homem quando você crescer, quando você sair daqui, Deus vai te ajudar, você vai conseguir ter a sua família, o seu lar. E essas coisas foram poucos momentos, mas que me ajudaram bastante. Sair desse valo sozinho é muito difícil. Para mim foi essa junção da fé que me ajudou, inclusive me ajuda até hoje. Eu vivo nessa dimensão da fé. A presença dessa senhora que não sabia ler as letras, mas ela conseguiu ler o meu coração. E ela foi muito especial para isso. E a gente nós precisamos de pessoas quando nós caímos nesse buraco negro chamado sentimento de menos-valia, de sentimento de rejeição, de abandono. Com certeza a gente precisa de ajuda. E você tem se abandonado? Quem mais o diminui? A sociedade ou você mesmo? Lembre-se, ninguém pode decidir mudar a sua história. Apenas você. Compreendemos que temos ferramentas na mente que nos auxiliam no processo de construção de nossa vida. Entendemos também que uma questão marcante é ser abandonado e a outra é abandonar-se. Como podemos não nos abandonar de nós mesmos? O que nos conduz à superação? A minha
A minha história começa, o que me contam, o que me falam é que eu fui colocado no lixo, embrulhado em jornais, e que eu fui encontrado pela manhã com o corpo todo coberto de formigas, já no lixo, e me dizem que eu já respirava com dificuldade, o corpo já roxeando, não é? E assim me encontraram no meio do lixo. Essa história foi me contada desde os primeiros dias da minha vida. Quando eu consegui entender algumas coisas, eu sempre ouvi essa história. Então eu cresci ouvindo isso. Em muitos momentos da minha vida, o meu coração me engana. E em alguns momentos eu preciso me lembrar de que eu não estou mais no lixo e que hoje eu tenho uma vida diferente. Eu me lembro que eu estava casado, recentemente casado, 1 mês, 2 meses, e eu estava deitado na minha cama assistindo televisão. Daqui a pouco eu vi uma reportagem de uma criança que havia sido abandonada no lixo e de repente eu parei, meu cérebro congelou, meu coração se apegou àquilo, eu fiquei olhando aquela cena e daqui a pouco já não era mais aquela criança que estava lá, já eu estava no lugar daquela criança e não era mais um outro bebê, era eu como bebê que estava lá e daqui a pouco eu comecei a chorar e soluçar convulsivamente. A minha esposa correu e percebeu o problema e veio, desligou a televisão, me abraçou e disse: você agora tem família. Eu sou a sua família, éramos só nós dois. Aquilo acalmou o meu coração. Mas se eu não cuidar da minha mente, se eu não cuidar do meu coração, às vezes eu mesmo me levo para o lixo de novo. Em alguns momentos da minha vida, da minha história, sobretudo quando eu fracasso, quando eu erro, quando eu não sou aceito, se eu não cuidar, o meu coração me leva para lá novamente e eu desisto de mim mesmo. Por isso que é tão importante hoje o que eu tenho. Hoje eu tenho uma esposa que me ama, que me apoia, que me ajuda, que me compreende, os filhos que são tão carinhosos comigo, tenho uma igreja, tenho o meu ambiente de trabalho, mas é preciso cuidar, muito cuidado. Uma das maiores superações para alguns de nós seria, quem sabe, repensar e reestruturar uma vivência que tivemos, uma situação na universidade, na família ou com amigos, ou seja, ressignificar o nosso passado. Talvez o passado que precisa ser repensado seja um bimestre que passou, uma relação que não deu certo, conflitos familiares, uma oportunidade perdida. Quantos de nós pensamos investir no presente para colher no futuro? Entendemos que, no que se refere ao autoconhecimento, talvez tenhamos de fazer muitos investimentos hoje, tomadas de decisões, que trarão resultados positivos no futuro, nem sempre imediato. Voltamos à nossa história de referência. Observe que podemos não ter a vida que pedimos, mas podemos transformá-la na vida que queremos. E o sofrimento que vivi, as dores que senti, o deserto que passei, onde coloco? O que faço com tudo isso? Para construir o futuro, o passado deve ser apagado? Onde está o seu passado? Se você perguntar para mim se eu gostaria de ter vivido uma vida diferente daquela que eu vivi, eu vou dizer para você que não. Eu me alegro muito por ter conseguido superar todas as adversidades do meu passado. É claro que eu carrego marcas no meu coração, na minha vida, no meu passado. Por exemplo, o Dia das Mães é um dia muito especial para mim. Eu choro, eu fico triste. Natal também eu me lembro daqueles muitos anos em que eu estava no orfanato questionando por que é que o Papai Noel não passa aqui. Eu via na televisão as famílias reunidas em volta da mesa e eu sozinho no orfanato, comendo feijão, comendo abóbora misturada com farinha e enquanto na televisão as famílias comiam e havia presentes, e eu questionava, mas por que aqui no orfanato não acontece isso? Por que o Papai Noel não visita a gente também? Eu lido de forma muito tranquila com o meu passado e eu tenho alegria de ter podido viver tudo aquilo que eu vivi e hoje deixar um legado, sobretudo, para os meus filhos. Quando minha filha, meu filho reclamam de alguma coisa, eu digo para eles assim, olha, eu acho que o seu pai foi melhor do que o meu.
Aí eles ficam assim, param para refletir, pensar, e o meu filho falou assim esses dias para mim: pai, eu não gosto quando você fala assim do seu passado, que eu fico muito triste. Mas eu não falo para entristecê-lo, eu falo para que ele possa perceber o homem valoroso a quem ele pode chamar de pai, cujo nome está no RG dele. Porque no meu nome, no meu RG, não tem nome do pai, nem nome da mãe, mas os meus filhos têm. E lá está escrito assim, olha, nome do pai, André Silveira. O meu passado está aqui. E você? Como se relaciona com o seu passado? Pode ser o ontem, por exemplo. Você já feriu alguém? Já cometeu erros? Seja qual for a sua resposta, você pode começar agora a resolver suas pendências, a solucionar os problemas. Mas isto se, e somente se, você quiser reconstruir corajosamente a sua história no presente. Pois o passado permanece e é ele que vai alicerçar o futuro. Na sua história, o seu passado lhe serviu de alicerce? As dores do seu passado fazem parte da construção do futuro? As dores do meu passado, elas estão aqui. Elas doem em determinados momentos, circunstâncias, como eu já falei. Para mim é muito difícil. Hoje eu sou pastor, por exemplo, eu tenho que pregar no Dia das Mães. E eu olho para a igreja, aquelas mulheres querendo ouvir uma palavra carinhosa, uma palavra que fale do valor da mãe, um amor que eu nunca tive, nunca experimentei de fato. Eu nunca chamei ninguém de mãe, de mamãe, nunca chamei. Então, as dores se manifestam em momentos especiais como este. Dia dos Pais, Natal. Elas, às vezes, batem a porta do meu coração, dizendo, olha, nós estamos aqui. O que eu faço com tudo isso aí? Eu tento aprender com elas, porque eu sei que as minhas alegrias hoje são muito maiores. Eu tento superar isso aí com tantas outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito, eu provoco muito os meus filhos para que eles digam que me amam e que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso. Isso é uma brincadeira lá em casa. Filha, fala para o papai, papai é lindo. Ela fala, repete e fala também assim, olha, mas o papai também é chato, né? Eu falo, eu sei disso, mas diz que o papai é lindo. Ela fala de novo, meu filho me abraça, me beija, a gente rola no chão, brinca, se alegra, se diverte. E eu tento lidar dessa forma com o meu passado, que é algo que eu não posso me desvincular dele. Afinal de contas, eu sou aquilo que sou pelo meu passado, pelo presente que vivo hoje e por aquilo que eu ainda viverei. E quando eu não mais estiver aqui, as pessoas terão uma história para contar. E com certeza o final dela será um final de um homem que venceu todas as dores do seu passado. Percebeu? Nossa história nos constrói como pessoa. Não podemos apagar o que vivemos, mas sim transformá-la. Ter um romance com a própria história é, antes de tudo, conhecer a sua história, independente dos fatos, se foram ruins ou bons, prazerosos ou não, com erros ou acertos. Você compreendeu? O passado permanece e é por ele que eu tenho que me apaixonar, porque ele pode conduzir e modificar a minha história presente. Observamos até agora que a história do pastor André é difícil, repleta de dor e muito sofrimento. Mesmo assim, existe paixão pela sua história? Primeiro, eu quero deixar muito claro que eu não sou masoquista e não tenho talento para isso. Eu não sou apaixonado pelo sofrimento, pela dor. O que me chama a atenção, o que me faz feliz é ver o que essa história fez de mim, em mim, na minha família e na vida daqueles para os quais eu tenho o privilégio de contar a minha história em congressos, acampamentos, retiros, entrevistas. Eu sou chamado e convidado a falar sobre isso em muitos lugares diferentes. Eu percebo como isso abençoa a vida das pessoas, como é especial para as pessoas ouvirem da minha história, do que eu vivi, como Deus me ajudou a superar todas as situações adversas da minha vida. Eu gosto, afinal de contas, eu sou o que eu vivi no passado
eu sou o que eu sou hoje e eu tenho certeza de que eu serei muito melhor ainda no meu futuro. Eu não posso desmembrar a minha vida, eu não consigo viver sem o meu passado. Eu vivi aquilo de fato, minha vida foi muito real, a minha dor foi real, mas também as minhas vitórias foram muito reais também. E eu me alegro muito quando eu percebo que existem marcas de feridas profundas que eu sofri, mas marcas que me animam a continuar, a ser cada vez melhor e a crer que eu posso melhorar ainda cada dia mais. E pelas marcas que eu levo no meu coração, na minha alma, na minha vida, eu posso também ajudar pessoas que vivem aprisionadas no passado. Eu não vivo aprisionado no meu passado. Eu olho para o meu passado, aprendo com ele e caminho firmemente para um futuro abençoado e abençoador. Eu gosto de mim, eu gosto do que eu vivi, eu gosto da maneira como Deus me ajudou, me amparou, eu gosto de ver aquelas feridas e que hoje são marcas e que me fazem amar, sobretudo amar o que eu estou vivendo hoje pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por causa do amor dos meus irmãos em Cristo Jesus, por causa da minha família que me ama e que faz de mim um homem cada vez melhor. Minha esposa faz de mim um homem melhor, os meus filhos fazem de mim um homem cada vez melhor, mas é interessante olhar para o passado e eu nunca deixo de olhar para lá. Eu não olho com saudosismo, eu não olho com sentimento de rancor, de raiva, nada disso. Eu aprendo, eu procuro aprender com o meu passado e crendo que o futuro com certeza vai ser cada vez melhor. Este depoimento deixa claro que ter um romance com a própria história é aceitar você mesmo como você é, com suas qualidades, fragilidades, defeitos. É ser um diferencial onde você está, no trabalho, na família, na universidade. Apaixonar-se pela própria história não significa apagar as dores, deletar as vivências e esconder as fragilidades. Elas continuam como parte de nós e servem para alicerçar o que somos hoje e estruturar o que seremos amanhã. É possível não amar a própria história? Minha história. Com certeza não, com certeza eu em algum momento eu de fato não amei, não aceitei, lutei contra, rejeitei, tive problemas homéricos com o meu passado, com sentimento de rejeição, foi muito complicado. Ao mesmo tempo em que eu desejava conhecer o meu pai, sonhava com ele, rejeitava a minha mãe, eu cheguei a pensar em matar a minha mãe, eu planejei como seria isso, eu planejei nas minúcias do detalhe, como seria o dia em que eu encontraria com a minha mãe, eu olharia bem nos olhos dela e diria: você me abandonou, você me jogou fora, você me jogou no lixo, você me fez sofrer, por isso você vai morrer hoje. Eu planejei isso durante muito tempo. A minha vida começou a mudar de fato quando eu decidi no meu coração perdoar minha mãe. Por que eu fiz isso? Porque eu percebi que eu estava caminhando por um caminho sem volta. Eu estava com meus 15 anos de idade, com depressão profunda, vivendo à custa de remédios controlados. Eu tinha um ódio mortal no meu coração e esse ódio se voltava principalmente para minha mãe. Foi aí que eu orei, falei com Deus e eu decidi perdoar uma mulher que eu nunca vi, não sei como é o rostinho dela, mas hoje eu digo que eu não sei quem ela é, mas eu a amo, porque ela me deu o dom da vida, ela me guardou por 9 meses, eu não sei como é o rostinho dela, eu sei que eu a amo. Eu a amo, eu a perdoei, foi um processo lento, doloroso, profundo, mas o que eu tenho pela minha mãe hoje é um sentimento de gratidão, de amor, de carinho. Foi a partir daí que de fato a minha vida começou a tomar um rumo diferente, mas foi complicado. Mas foi extremamente necessário. Ter um romance com a sua própria história está longe de tornar-se uma pessoa egoísta, que pensa primeiro em si e depois nos outros. Quando me apaixono pela minha história,
A felicidade gerada por esta paixão me conduz a promover e querer a felicidade das pessoas que estão ao meu redor. Que sentimento nos desperta quando promovemos a felicidade dos outros? A razão da minha vida, da minha história, eu nunca pude viver de forma diferente. Sobretudo, quando os meus valores começaram a ser realinhados, quando Deus começou a mudar a minha vida, quando eu decidi viver diferente, não dá para você guardar para si mesmo tudo isso que você viveu, não dá. Por isso que eu sou pastor há 28 anos, sempre cuidei de pessoas, e engraçado, fazendo cerimônia de casamento, aconselhando pais e filhos no relacionamento. Uma ocasião, eu estava aconselhando um pai com um filho, os dois brigando, e o pai falou assim, uma expressão muito forte, ele disse assim: maldito o dia em que você nasceu. Na minha frente, eu que sempre desejei ter um pai, quando eu ouvi aquele pai falar aquilo arrebentou o meu coração. Mas aí Deus me deu o privilégio de contar para os dois a minha história. E a reunião terminou com os dois se abraçando, se perdoando, e eu tive o prazer de acompanhá-los ainda por alguns anos depois daquilo, e realmente a relação deles foi diferente. Depois eu fui trabalhar hoje na Fundação Casa, né, chamada antigamente FEBEM, cuidei de meninos e meninas privados de liberdade, e ali também Deus usou a minha história de maneira poderosa para trazer esperança para aqueles meninos, para aquelas meninas, e alguns deles já estão vivendo uma vida nova. Depois eu fui trabalhar também com meninos com problema de dependência química. Então, eu tenho vivido assim. Hoje, na sala de aula, o que eu quero mesmo é incendiar o coração daqueles meninos, aquelas meninas, colocar esperança, sonhos. Isso me faz bem, alimenta a minha alma. Eu sou encantado e apaixonado por isso. E graças a Deus, porque eu tenho uma história para dividir. E quando eu divido a minha história com eles, é uma história de vitória, de superação, de realização, de alguém que foi ferido, mas também foi curado. E agora é instrumento também de cura na vida dos outros. A história de referência nos leva a entender que as nossas vivências podem nos conduzir a ser fortes, na medida em que contribuímos com a felicidade do outro. Pois a felicidade do outro nos estrutura como pessoas fortalecidas. E você? Se acha uma pessoa forte ou frágil diante da sua história? Quando passamos por um sofrimento, a tendência é usá-lo para nos fazer de vítima. É comum, em decorrência de uma história não muito feliz, as pessoas reclamarem de tudo, inclusive da vida, passando a ver sempre o lado negativo. Somos constituídos por uma história. O que a história fez conosco? Ou o que fizemos com a história? Observamos na fala do pastor que ele se tornou um especialista em agradecer, mesmo com uma história não muito feliz. Que tipo de especialista você é? Em agradecer ou reclamar? Você agradece pelo ar que respira? Pelo coração que pulsa incansavelmente? Pelas pessoas que se preocupam com você? Você é agradável? Aproveita as oportunidades para elogiar cada um que o rodeia? Ou é um intolerante, chato, entediante, um perito em ver defeito nos outros, um especialista em reclamar de tudo e de todos? Então, a decisão é única e exclusivamente sua. Sabe por quê? Nós podemos estar na sua história, mas como coadjuvantes. Quem vai transformá-la e reescrevê-la é você. Porque mais do que sua família, seus amigos, os professores, a galera do bar, quem deve se apaixonar pela sua vida, pelos fatos que vivenciou até hoje, é você. As pessoas podem admirar os seus feitos, as suas conquistas, repudiar os seus erros, mas somente você pode se apaixonar pelo que você tem e pelo que você é. Somente você poderá atuar sobre a sua história. Eu culpei as pessoas pelos sentimentos ruins que eu alimentava no meu coração. Por muito tempo. Eu sempre buscava no outro os motivos do meu infortúnio, dos meus fracassos, sobretudo aqueles sentimentos de ódio, de amargura, que eu alimentava dentro de mim mesmo. No momento em que eu perdoei a minha mãe, e que eu percebi que eu estava
agravando o meu problema, alimentando a amargura do meu coração, e que na verdade era como se eu gostasse de alimentar essa amargura. Me fazia bem olhar para mim como um coitadinho, como aquele que foi jogado fora, como rejeitado. Então isso me dava o direito de ser cruel com as pessoas, de fugir das pessoas, de fugir dos relacionamentos, de não amar as pessoas, de não permitir que elas se achegassem a mim, que elas me tocassem, que elas me abraçassem e que elas demonstrassem qualquer sentimento de afeto por mim. Perdoei a minha mãe. Perdoei as pessoas que me feriram também naquele ambiente do orfanato. Perdoei o meu pai. Passei a ver valor no meu passado e nas experiências que eu vivi. E hoje, sobretudo, eu agradeço a Deus por todas as coisas que Ele me permitiu viver. Sabe por quê? Porque eu creio que em nenhum momento da minha vida, mesmo quando eu estava sozinho, que eu chorava muito e que eu perguntava para Deus, por que isso? Quando eu apanhava com fio de elétrico, quando eu apanhava com aquele caninho de mangueira de fogão a gás, e que eu ficava com o corpo marcado, deitadinho no chão, chorando por horas a fio, eu perguntava a Deus, por quê? Por que tudo isso? Sabe o que eu penso hoje? Que eu nunca chorei sozinho naquele lugar. Deus estava comigo, me abraçava, me consolava e dizia, eu tenho um futuro melhor para você. Eu tenho uma vida linda reservada para você e um dia você vai entender tudo isso. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus pelo passado que Ele me permitiu viver. Com certeza, não estava sozinho. Torne-se um diretor do script da sua história e seja feliz.